Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um Conexão Campo Cidade, o programa que tem como objetivo maior unir o público urbano e o público rural. E nós temos hoje aqui muitos assuntos importantes que interferem na vida do público rural e do público urbano, e de cara nós vamos começar a falar um pouco sobre essas questões no Oriente Médio, que de uma certa forma afetam o preço do combustível, afeta o preço dos alimentos, afeta o câmbio. Hoje nós tivemos o fechamento do dólar a 5,18, o valor mais alto dos últimos 13 meses. Então, temos aí uma situação bastante preocupante. E eu queria ouvir os meus colegas aqui, Roberto e Tejon, como que vocês estão vendo essa crise Irã-Israel. Tejon, quer começar? Posso começar, Roberto? Eu até fiz um comentário hoje, né, na nossa Rádio Eldorado Estadão, falando muito mais da preocupação com a diplomacia, Roberto, que você domina como ninguém, né? Cuidado com a diplomacia, porque às vezes eu vejo posições o árabe, pró-Israel, não sei o quê, e sempre que isso acontece, dá errado, não dá certo. E o Oriente Médio é um lugar, primeiro, ele é o nosso quarto maior mercado, é o quarto maior cliente brasileiro. Mas tem uma curiosidade interessante. O primeiro maior cliente é a Ásia. E a Ásia tem uma visão do Oriente Médio muito diferente do nosso segundo maior mercado, que é a União Europeia, que tem uma visão muito diferente da primeira e da segunda, que é os Estados Unidos, o Canadá, o NAFTA. Então, você tem o Oriente Médio, quarto maior mercado, e os três que antecedem o Oriente Médio têm visões diferentes e distintas com relação ao Oriente Médio. Então, o que eu estava colocando é o cuidado que temos que ter com a diplomacia brasileira envolvendo o aspecto Oriente Médio. Aí até citei nesse artigo, Roberto, o que você sempre fala, que alimento é paz, e Brasil é a potência do alimento, a potência energética, a potência ambiental. Então, muito cuidado neste tema. Inclusive, o Irã, né, é o nosso quinto maior cliente, o Israel é o 54º, e nós somos importadores também, importadores de fertilizantes, no caso de Israel também importadores de alguns defensivos agrícolas, ou seja, temos uma relação muito positiva com o Oriente Médio, independente aí de religião, ideologias e todos os aspectos milenares que envolvem aquele local, e temos que ter um grande cuidado, na minha forma de ver, com a diplomacia. Diplomacia brasileira tem que tomar um cuidado danado para que a gente possa, inclusive, não fazermos parte de uma banda, de outra banda, etc., e continuarmos na nossa missão, que é alimentar o mundo, e, com certeza, quanto mais crítico possa ser uma circunstância, tomara que não venha a eclodir uma guerra, mas quanto mais crítica que possa ser uma circunstância, mais importância ainda tem nesse cenário para o mundo um país como o Brasil. Então, o meu comentário hoje está muito em cima disso. Atenção, cuidado diplomático no assunto envolvendo o Oriente Médio, porque os nossos parceiros outros internacionais também têm visões distintas com relação aquele mapa geográfico dali. Então, a minha preocupação foi muito mais essa, Roberto, Marcelo e nossos internautas, viu? Ô, Tejon, eu concordo com você plenamente e vou até agregar alguma coisa. Eu estive recentemente na Arábia Saudita e também nos Emirados Árabes, lá em Dubai, Abu Dhabi, e você tem toda a razão. É o nosso quarto mercado do Oriente Médio hoje. Mas tem uma característica interessante. É um mercado que pode crescer muito mais do que tem crescido nos últimos anos. Você vai naquelas regiões em que a oferta interna de alimentos é pequena, a população tem renda alta, uma renda per capita muito alta, portanto, há uma expectativa de demanda
por alimentos, energia e fibras crescer, né? E eles têm uma estratégia muito interessante. Tem uma ideia, na Arábia Saudita, que é o campeão mundial do petróleo, eles estão com um programa hoje, olhando o futuro, próximos 20, 30 anos, e o nome do programa deles é Depois do Petróleo. Imaginem vocês, um país que hoje tem uma ligação estreita e profunda com o petróleo, está olhando para frente e o seu programa, sua estratégia de desenvolvimento é depois do petróleo. Eles estão preocupados com esse processo que irá à frente. E aí entram questões relevantes na área de agroenergia, por exemplo, biodiesel, etanol, que pode ser componentes importantes para ele. Mas mais do que isso, é a produção de alimentos, a demanda por alimentos, né? Então, tem toda a razão, Tejão. E com esse adendo, embora seja o nosso quarto mercado hoje em dia, tem o potencial de crescer bastante. Portanto, você tem toda a razão. Vamos ter uma posição diplomática bastante inteligente, mas, por outro lado, uma posição diplomática que seja firme. Nós, Brasil, somos um país da paz, um país que quer o acordo, o entendimento, então nós temos que estar pressionando fortemente pela paz, para que tenhamos uma condição também de ajuda na manutenção de um processo estável naquela região, que é complicada. E, Roberto, você falou do potencial crescimento, eu estava vendo o potencial do mercado halal. São 2 bilhões de consumidores no mundo, já compram de nós, último dado que eu tive, 6 bilhões de dólares para esse segmento halal. E na conversa com o pessoal aqui do escritório em São Paulo, eles me dizem, olha, vocês podem quadruplicar o que vende para esse mercado halal. Então, nós temos aí um mercadão para olhar e vamos ficar como o Camões, viu? O poeta Camões dizia, quem faz o comércio não faz a guerra. Então, Tejão, concordo contigo, viu, Roberto? Nós somos a paz. Brasil é a paz. É isso aí. Eu estou muito na linha de vocês. Aqui os nossos líderes precisam ter sabedoria. Então, vamos imaginar uma situação. Quando você tem 2 amigos se desentendendo, qual que é o papel desse líder? Conversar com um, conversar com o outro, tentar diminuir a pressão entre as partes, tentar botar água na fervura, né? E tentar ajudar que aquela crise seja superada. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos, nós temos tido posições relativamente desastradas nas questões de conflitos, né? Tomando, às vezes, parte de A ou de B. E eu vou muito nessa linha do Tejão e sua, Roberto, porque essas 2 nações que estão agora momentaneamente em conflito, esses são grandes clientes nossos, né? Então, a gente tem que nos posicionar, igual você falou, de forma firme, Roberto, mas tentando ajudar, superar a crise, porque é o seguinte, eu, sinceramente, eu conheço 60 países, todos os lugares que eu vou, as pessoas tratam a gente super bem. Quer dizer, então é o seguinte, o problema que nós temos no mundo não é entre os povos, é entre os líderes dos povos e suas ambições, seus sonhos, suas megalomanias e etc. Porque povos em si, todos se dão bem. Por exemplo, eu já fui em Israel e eu já vi, isso não foi que eu li, não. Eu estava lá no Mercadão, onde tinha barracas de árabes, barraca de israelenses, e eles vendendo os produtos deles, convivendo normalmente. Tinha pessoas árabes lá que eram casadas com israelenses, pessoas israelenses casadas com árabes, e não tinha problema nenhum, né? Então, eu acho que a linha tem que ser essa mesmo, tentar ajudar, porque em pleno século XXI não cabe mais guerra, não cabe mais tipo de conflito. Eu não consigo entender o porquê de guerras. Muito bem. Tejão, a semana passada acabou a feira lá da Comigo, né, que foi uma feira
muito bem sucedida, teve um volume de vendas bastante expressivo, de 9,34 bilhões, né? Mesmo com essa situação atual de preocupação dos agricultores com o preço das commodities, e esse valor foi quase 16% inferior ao operado no ano passado, que tinha uma situação mais favorável, né? A Abimac já registrou aí uma queda, ela tinha uma previsão de queda para esse ano de 15% no volume de vendas de máquinas, mas já se fala numa possível revisão para uma queda de 30%. Agora, por outro lado, a John Deere divulgou hoje que pretende acelerar suas vendas no Brasil com várias novas soluções e máquinas e implementos, e que ela estima que a queda possa ficar em apenas 5% a 10%. Então, vejam que nós temos aí diferentes números, com diferentes visões, mas, de uma certa forma, a gente percebe que, mesmo com a diversidade, mesmo com preços menores das commodities, os agricultores, mesmo assim, ainda têm investido, têm acreditado em dias melhores. Pois é. Marcelo, eu queria doar para você, Roberto, nossos internautas, experiências que eu vivi na minha época da Jato, em que nós enfrentamos altas e baixas. No momento de uma baixa do mercado como essa que está acontecendo agora, vivemos isso ao longo do tempo, vários momentos. Num desses momentos, era o momento em que a Jato lançava a inovação. A inovação era lançada exatamente quando não abaixa. Por quê? Porque você surpreendia o mercado com um equipamento novo que era mais... melhorava, no caso da Jato, naquela época eram pulverizadores, melhorava em muito a qualidade do uso do defensivo agrícola. E nós dizíamos, a máquina é um dinheirinho que aplica um dinheirão. Portanto, olha aqui esta inovação, este avanço. Outra coisa que acontecia no nosso mundo da máquina era momento de baixa é momento de revisão de máquina, momento de vender peça, momento de trocar pneu, momento de você fazer uma área, um momento de manutenção. Então, nós vendíamos muita peça nesses momentos difíceis, vendíamos a inovação e tinha uma outra coisa que acontecia lá, que era genial. Nós fazíamos os arrastão de mercado. Colocávamos toda a equipe de técnicos da Jato numa região, visitando os agricultores e mostrando o quanto eles estavam, na verdade, sendo não lucrativos no uso do defensivo em função das máquinas que tinham este problema, aquele problema, outro problema. Então, vendia bico, vendia bomba, vendia parte do equipamento, uma manutenção, e apresentava a inovação. Então, na hora da baixa, é quando a fábrica, e deve estar muito aí no que você falou do considerando aí da John Deere, é nesse momento que tem que aparecer a inovação, manutenção, mecânica, assistência técnica, revisão, ou seja, do pneu, no caso do pulverizador, do pneu ao bico, é hora de buscar negócio. Então, é o que eu sinto com relação ao mundo dos equipamentos, viu? E acho também que vai ter muita oportunidade para o equipamento bom usado, para o leilão, equipamentos usados bons também, é um momento interessante, além dos pequenos e médios, que tem aí um mercadão para olhar. Portanto, criatividade e vendas, viu, Marcelão? É isso aí, amigo. Roberto, quer comentar alguma coisa sobre isso? Quero sim, eu gostei muito dessa fala do Tejon sobre o entusiasmo do produtor rural com a inovação. E aqui eu quero pedir licença para me lembrar uma coisa para vocês todos. Essa feira de Rio Verde, maravilhosa, organizada pela Cooperativa Comigo. Tecnoshow, que é o Comigo que faz. É um pessoal sério demais da conta, tem uma feira muito boa, uma liderança espetacular da cooperativa. Há outras duas também de cooperativa, a Copavel, no Paraná, a Cascavel, e outra lá em Não Me Toque, Rio Grande do Sul, a Expo Direto. Feiras, e outras também, tem outras no Brasil todo, no Mato Grosso, no Nordeste. São feiras, todas elas filhas da AgriShow. A AgriShow foi a primeira feira que nasceu, em 94. Eu estava lá no comando desse processo todo. E ela tinha um objetivo. Isso que o Tejon está dizendo é muito interessante, que está da inovação. Até a AgriShow, as feiras eram estáticas, né? Então tinha uma máquina lá, uma plataforma, uma moça bonita, com um chapelão,
uma mini saia, uma bota, entregando folder da máquina. Então, o produtor lá olhava aquela máquina, só via aquela máquina bonita e tal coisa, e não tinha mais explicação. A AgriShow, que foi inspirada pelo Farm Progress Show americano, foi a primeira feira dinâmica no Brasil, cuja característica é a seguinte: o produtor vai lá e vê a máquina operando, trabalhando, e ele vai avaliar custo de produção, vai avaliar para a área dele o que interessa, o que interessa. Então, ele tem uma visão muito mais prática. E essas feiras todas têm essa visão dinâmica. Isso, agora pegando a linha do Tejon, teve uma repercussão muito importante na inovação tecnológica das máquinas agrícolas. O que aconteceu? Até 94, antes da AgriShow, as máquinas eram velhas e eram sempre trazidas dos países que estavam desenvolvidos à nossa frente, depois que a máquina ficava velha nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha. O AgriShow teve essa característica, obrigou as empresas todas a investir em tecnologia, e aquelas que não investiram morreram no meio do caminho. E as que investiram cresceram e estão hoje aí triunfando no Brasil com grande qualidade. Com uma característica: a AgriShow, essas outras feiras, ficaram tão importantes no Brasil que hoje uma máquina nova, uma inovação, Tejon, que você citou aí, é lançada simultaneamente no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália e nos países desenvolvidos. Então, isso deu ao Brasil uma característica formidável de competição internacional, essa questão da inovação. Isso foi tão relevante, que a partir da AgriShow, nós, brasileiros, descobrimos que nossas máquinas eram velhas, eram superadas, a gente chama de carroças, né? Isso, por causa disso, o Moderfrota, um programa de governo que permitiu renovar o parque motomecanizado com crédito favorecido para o produtor rural brasileiro. Então, o AgriShow e o Moderfrota são irmãos no processo de inovação, Tejon. Então, você tem toda a razão. O agricultor brasileiro, ele acredita na tecnologia, na inovação, na novidade, que vai dar a ele uma condição melhor de competitividade. Você tem toda a razão, compartilho com você a tua ideia, Tejon. A AgriShow é a prova. Viu, Roberto? E essa linha de inovação, por exemplo, é muito interessante, porque, por exemplo, você vê no caso das montadoras de automóveis, todo ano, quando muda o ano, elas soltam um novo modelo, com mais acessórios, com acabamento normalmente mais moderno, mais bonito. Você pega as televisões da Samsung, da LG, da Philips, todas essas marcas, todo ano também sai um modelo mais sofisticado, com mais tecnologia. Os smartphones, mesma coisa, todo ano sai coisas novas, diferentes, que isso estimula o cliente a querer consumir uma coisa mais atual, mais tecnológica. E na agricultura não é diferente, né? Porque todo ano lá na AgriShow e nessas feiras, os fabricantes, as montadoras levam máquinas de última geração, com acessórios novos, com facilidades novas, que geralmente são impulsionadores da motivação do empresário rural para fazer a aquisição dessas máquinas. Verdade, não é só máquina grande, não, viu? Máquinas pequenas. Eu fico vendo as máquinas costais pequenas dos meus amigos lá da Jato, elas vêm com sinal, com satélite, numa máquina costal, quer dizer, máquinas medianas. Nossos amigos de uma Agrale, por exemplo, esse pessoal, ou seja, são equipamentos médios, pequenos, mas com muita inovação. Porque o grande dinheiro, né, Roberto, você deve ter os números na cuca aí, o grande dinheiro de todo o movimento para fazer uma safra é principalmente no insumo, o fertilizante, o preço da semente, o defensivo. A máquina é o meio pelo qual isto é usado. Se isto for bem usado, você tem uma possibilidade de êxito muito maior do produtor. Então, o equipamento é isso. E agora, eu não posso deixar de passar aqui. Isso eu preciso falar. Estou reunido lá, vamos voltar no tempo, Roberto Marcelo. Estou na sala do seu Nishimura, lá na Jato, 1978. Crise do petróleo, não vendia mais. Eu falei, seu Nishimura, como é que é esse assunto agora? O que a gente faz? Aí o Nishimura falou assim, quando tudo vai bem, Tejon, Nishimura prepara para ir mal. Quando tudo vai mal, Nishimura preparado vai bem. Aí eu perguntei para ele, seu Nishimura, e o que é estar preparado para ir mal? Ele disse duas palavras, Roberto, que você enfatizou agora. Inovação e caixa, segurança financeira.
Quando tudo vai bem, Nishimura investe para inovar. Quando tudo vai mal, Nishimura tem o que vender, quando ninguém tem o que vender. Inovação e segurança financeira, Marcelão. Ou seja, aliás, o Tadeu, nosso internauta, mandou uma mensagem aqui, falou: o agricultor a céu aberto, ele vai estar sempre atrás daquilo que inova e significa maior rendimento para ele, né? Ô, Tejão, e é isso que tem dado a competitividade para o agro brasileiro, é essa visão empreendedora e inovadora do agricultor. Roberto. O Marcelo, o Tejão faz homenagem ao Nishimura aí, e eu também não aguento aqui fazer homenagem a 4 pessoas. AgriShow nasceu com a BAG, na criação da BAG. Ney Bittencourt Araújo. A Feira da Comigo nasceu pela liderança do Antônio Chavalha. Sim. A Feira de Cascavel, liderança do Dilvo Groli. Liderança lá em Nome Toque do Ney Mânica. Ou seja, tem que ter um comandante para tocar a coisa para frente, para funcionar adequadamente. Essas 4 feiras e outras tantas que tem por aí afora, tem que ser gente competente para levar a coisa em diante. Mas, Marcelo, Tejão, eu gostaria de tocar no outro assunto, aliás, foi colocado aqui agora por uma internauta nossa. Nós estamos vivendo um tempo complicado no campo. Hoje, várias áreas do Brasil inteiro foram invadidas pela MST, com a informação de que é o Abril Vermelho. Vamos mostrar que tem que invadir terra, fazer reforma agrária. Então, eu queria colocar aqui o tema da segurança no campo. Queria ouvi-lo sobre isso e dar algum comentário sobre esse assunto também. Ô, Roberto, isso para mim é uma coisa que já deveria ter sido extirpada do nosso país. Um país que é líder mundial de exportação de N culturas, é um país que alimenta 1 bilhão de pessoas fora do Brasil pela nossa produção. O que é básico? Segurança jurídica. Então, os nossos líderes precisam bater duro e exigir o cumprimento da lei, né? Por exemplo, nós temos estados onde os nossos governadores não aceitam isso e não admitem isso e repelem esse tipo de invasão de forma firme, cumprindo a lei, evidentemente, mas isso é uma coisa péssima. Por exemplo, se fosse um empresário estrangeiro e estivesse lendo uma notícia dessa e estivesse pensando em investir aqui no Brasil, eu ia ficar muito preocupado com isso. Pois é, eu não sei, Roberto Marcelo, o quanto dessas invasões resultam em sucesso, tá certo? Porque sendo feito fora da lei, vão acabar sendo expulsos dali. Eu me lembro de um grande movimento aí no ano passado, invasão de terras de trabalho da Suzano. Imagina, você vai invadir uma área como a da Suzano, com certeza, aquilo não, ou seja, não vai dar certo a invasão. Tanto é que acaba não dando certo. Eu não sei o quanto isso existe de eficácia atrás de realmente reforma agrária, ou quanto isso é apenas desejo de mídia para aparecer para o seu grupo. Porque da mídia, olha aí, nós estamos fazendo isso, e não passa de uma grande enganação, de uma grande enrolação das pessoas. Sem dúvida alguma, e quando você vai ver esses 5... tem um número de assentados gigantescos no Brasil, né? Que não tem nem ainda a escritura dos seus imóveis. E quando você visita ali, tem exceções, sem dúvida que tem exceções, mas a grande maioria é faminto, a grande maioria não conseguindo se desenvolver. Então, acho que é um tema que a gente precisaria trazer mais à luz de um olhar, eu diria até humano e bem intencionado. Vamos olhar com mais profundidade os assentamentos realizados que a lei considerou ok. Vamos ver o que está acontecendo nos assentamentos legalizados. E vamos ver o que são movimentos exclusivamente mediáticos que servem para interesses aí de, como bem o Marcelo colocou, servem muito mais a interesse de líderes, né, do que de verdade aos seres humanos que estão ali de algum jeito manipulados para isso. Agora, acabam causando, sem dúvida alguma, um profundo mal-estar, algo extremamente ruim, e acontece nesses movimentos
Até acontecem mortes, acontecem coisas desse tipo que são terríveis, mas é algo que eu acho que está faltando uma luz mais técnica e científica para olharmos o que de fato está acontecendo com esse grupo gigantesco de assentados que me parece que, na grande maioria, infelizmente, continuam, como disse lá o Alisson no último conversa que eu ouvi do Alisson, temos no Brasil 4 milhões de agricultor faminto. Eu acho que nós temos um problema aí humano para olhar, com muita humanidade, para olhar nesse sentido, para termos uma posição mais clara e concreta desse grave assunto. Grave tema que vira e mexe, aparece na mídia. Daqui a pouco some, Roberto Marcelo. O Abreu, aí desaparece, some. Aí acontece outro movimento, aparece na mídia, aí some. Caramba. Eu estava, viu, Tejão? Eu estava vindo aqui para o programa e eu dei uma passada em algumas notícias da mídia e vi lá que o governo hoje soltou lá um programa para poder encontrar áreas ociosas, áreas de bancos, áreas de empresas que não estão produzindo, para poder adquirir essas áreas e tentar fazer assentamentos para evitar esse tipo de invasão, né? Foi uma leitura muito rápida, não deu para ver os detalhes, né? Mas parece que, se for feito dentro da lei, dentro dos trâmites de justiça, pode ser que, como disse você, possa ser que tenha algum resultado humano nessa história. Mas o que eu fico triste com esse processo é que muitas invasões de terra dessa tem pessoas lá infiltradas que são comerciantes na cidade, dono de padaria, dono de restaurantes e coisa, e depois vai lá, pega um pedaço de terra e tal, e depois sai vendendo isso. Quer dizer, eu queria que alguém apontasse aqui qual assentamento desses que foi feito que gerou um recordista de produtividade, de eficiência, de competitividade, de geração de emprego, de geração sabe? Isso é 99% político e 1% verdadeiramente com propósito de produção, de geração de desenvolvimento e assim por diante. Mas acho que tem um tema, está por cima de tudo isso, Tejon e Marcelo, que me parece mais preocupante e complicado. A questão jurídica em si, né? A Constituição de 88 é muito clara em relação a esse tema de reforma agrária e diz lá que terra produtiva não deve ser desapropriada, a não ser que não cumpra a função social, que é um tema muito subjetivo. O que é a função social ser cumprida, né? E recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu um parecer dizendo que é possível sim desapropriar a fazenda que seria produtiva, se não cumprir a função social. Então, deu uma reforçada no tempo, facilitando um pouco a insegurança no campo. E isso me parece complicado. É mais ou menos o que o Supremo fez com o tema do marco temporal da terra para indígena. A Constituição brasileira é muito clara. A Constituição de 88 é muito clara. Diz o seguinte: terra indígena é terra ocupada por indígenas no dia da promulgação da Constituição, que foi em outubro de 88. Esta é a Constituição. Recentemente, o Supremo deu a interpretação que não é assim, não, que pode ser terra que era ocupada antes, também pode ser terra de indígenas apropriada para indígenas. Isso criou uma confusão danada no Congresso brasileiro, uma insegurança muito grande no campo, porque tem áreas, Santa Catarina, áreas antigas, subjúdice nessa discussão toda, e o Parlamento brasileiro fez uma legislação consolidando o que está escrito na Constituição. Terra para indígena é aquela ocupada por indígenas e na promoção da Constituição. E agora, a Procuradoria-Geral da União está contestando essa decisão jurídica, legal, institucional do Parlamento e devolvendo para o Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo vete essas questões. Ou seja, é uma confusão jurídica. Então, tanto o tema da invasão de terra
como o tema de terra para indígena, terra para estrangeiro, são temas que precisa ter clareza jurídica. O que não pode ter é desapropriação, invasão, sem uma visão jurídica consistente, permanente e clara. Não pode dar chance para dupla interpretação. Esse, para mim, é o problema maior que tem no tema de invasão de terra, terra para indígena, terra para estrangeiro, e outros temas que afetam hoje a brasileira, é insegurança jurídica no campo. Isso é que é ruim. Isso, para mim, viu, Roberto, é um absurdo, é uma coisa que é inadmissível. Por exemplo, os meus pais perderam uma propriedade de 10 mil hectares em Mato Grosso, que foi invadida, e eles perderam tudo, e eu vi a dor que o meu pai sofreu com essa perda. O meu sogro perdeu uma propriedade de 10 mil hectares também lá no Pará, e perdeu tudo invadido, e foram, tanto meus pais quanto meu sogro foram indenizados por valores simbólicos. Então é o seguinte, você vê história de famílias e pessoas que perderam tudo, que dedicaram a vida para construir aquele patrimônio, aquele ativo, aquela fazenda, que fizeram aquilo com amor, com paixão. Aí vai lá quem não tem direito, invade e fala, não, aqui agora é meu. Isso é um estupro coletivo. A Ana Cláudia se manifestou aqui também, perguntando exatamente essa questão de quantos são bem-sucedidos. Agora, eu queria colocar aqui algo, Roberto, Marcelo, que me veio há um mês atrás, né? A Ana Cláudia dizia a idealização, etc., segurança jurídica, esse aspecto todo, voltado também aí muito a um campo ideológico. Mas uma amiga minha me contou há um mês atrás que o avô dela foi assassinado numa dessas questões aí de terra, ali pertinho de Cuiabá. A partir desse crime, ocorreu uma investigação e descobriram que quem estava lá fazendo o movimento, invasão, etc., não era ninguém do MST, nem era ninguém do movimento Viva Lula. Eram milicianos e canalhas querendo se apossar daquela terra, ela era próxima de uma área urbana, para outros fins próprios. Então, temos que tomar cuidado também com o crime, com milícias, porque está também, me chamou muito a atenção isso, pode estar havendo também muita coisa esquisita nesse campo de invasões, que é gente que, na verdade, é do crime mesmo, milicianos, que foi o que ficou constatado no caso do assassinato do avô dessa amiga produtora lá pertinho de Cuiabá. Mas, de qualquer jeito, Tejão, é segurança no campo, tá certo? Falta segurança. É mais ou menos o que se fala hoje em desmatamento ilegal no Nordeste, na Amazônia. Tem desmatamento ilegal? Tem. Mas é agricultor? Não. É bandido que faz desmatamento ilegal. Bandido que faz. Então, é uma questão de justiça e de segurança no campo. Esse incêndio criminoso, invasão de terra, desmatamento ilegal, garimpo clandestino, tudo é questão de segurança. E o produtor rural que faz tudo certinho é ameaçado pela insegurança. Acho que é o que o Marcelo falou, muito importante. Tem governadores hoje, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que estão firmes na parada. Aqui não vai ter invasão de terra, mas tem outros que estão deixando. Então, essa interpretação fluida é que é negativa, porque traz insegurança. E aí, se isso pode, Roberto, daqui um dia alguém vai chegar no seu carro e falar, não, esse carro é meu, Roberto, agora ele é meu. Vai entrar no seu apartamento e falar, agora esse apartamento é meu. Porque se a moda pega, né? Então, para mim, é inadmissível. Eu acho que temos problemas sociais, mas é isso que o Tejão falou também. Tem que separar muito bem onde é o problema social, vamos tentar encontrar soluções, mas vamos separar o crime do problema social, porque tem muito criminoso fantasiado de problema social. É isso mesmo, o Roberto está certíssimo. Segurança independente de colorações. Isso. Porque estou sentindo que quando você tem, Roberto, Marcelo, nossos internautas, a insegurança jurídica, você abre o espaço para o crime organizado agir.
O crime organizado age exatamente onde não tem uma clareza do ponto de vista da lei efetiva e do uso da lei. Aí fica acontecendo isso, como essa minha amiga me falou. Não eram negros, né, do MST, eram caras do crime. Bandido. Bandido. Gente, a Conab e o USDA soltaram hoje uma nova revisão da safra de soja brasileira. E a Conab, que até no último relatório estava com 146,9, ela baixou para 146,5 e o USDA baixou de 156 para 155. Então, vejam que nós estamos com 80% da soja brasileira colhida, faltando 20% para ser colhido. Nós ainda temos diferenças de quase 10 milhões de toneladas nas previsões. E se a gente ampliar ainda essa banda com a previsão do nosso amigo André Pessoa, lá da Agroconsulting, de 156 milhões de toneladas, e da AproSoja, que é de 135, a gente expande essa banda para 21 milhões de toneladas. Então, isso nós já falamos aqui em outros programas, mas essas diferenças, para mim, são muito preocupantes. Isso confunde o mercado, confunde quem vende, confunde quem compra, e não deveria acontecer variações tão grandes, no meu ponto de vista. Pois é, quem perde é o produtor, né, Marcelo? Quem perde sempre é o produtor. Tem uma diferença de 20 milhões de toneladas entre o USDA e a ProSoja. Uma diferença de 10 milhões de toneladas entre o USDA e a Conab. Ou seja, é uma grande... Roberto, eu fico imaginando, se você fosse hoje aí o ministro da Agricultura, eu acho que você ficaria pé da vida com esse treco ou não. Você sabe, Tejão, quando eu fui ministro, e levei para a Conab o Luiz Carlos Guedes Pinto, um grande técnico, um homem que conhece profundamente o campo, e eu pedi a ele, o Guedes, nos Estados Unidos, o camarada faz a previsão de safra e acompanha toda semana, né, por satélite. Fazer uma coisa semelhante aqui no Brasil. Ele começou a fazer, e então a Conab tem um programa hoje razoavelmente bem feito nesse sentido. Mas é impressionante. E outra, dentro do governo tem diferença. O IBGE tem uma previsão, a Conab tem uma previsão. Quer dizer, o mesmo patrão, que é o governo, tem previsões diferentes. A diferença é pequena, mas tem uma diferença. Então, isso cria também insegurança, a insegurança comercial. Como é que o produtor vai decidir se vende, se não vende, se segura, se não segura? É um absurdo esse processo de informação que nós temos no campo. Que, aliás, se confunde com o estoque. Ninguém sabe o estoque que tem também. Qual é o estoque de milho, qual é o estoque de arroz, qual é o estoque de soja. Isso tudo falta estatística séria para nós. É uma coisa muito séria, precisa ser tratada com vigor, em parceria entre o público e o privado, para que o mercado funcione tranquilamente. A semana passada, eu estive em Patos de Minas, eu fui fazer uma palestra num evento da ADICER. A ADICER é a Associação dos Distribuidores de Insumos aqui do Cerrado, e pega todo o Triângulo Mineiro, o Noroeste de Minas, o Alto Paranaíba, o Sul de Minas. Então, uma área bastante importante da agricultura, e tinha lá cerca de 80 líderes empresariais da distribuição, e de 80 empresas e um total de participantes ao redor de 200 pessoas. Eu fiz um estudo que eu queria ouvir vocês dois. Eu fiz um estudo que eu apresentei lá, nesse evento. Nos últimos 12 meses, a soja e o milho perderam, em média, 27% do preço. Aí eu fui na Bolsa e fui ver a perda de valor das indústrias de defensivos agrícolas, 27,5%. Aí fui na Bolsa, fui ver os distribuidores de insumos de capital aberto,
perderam 28,6%. E aí fui nas empresas de fertilizantes, nos últimos 12 meses também, perderam 26,5%. Aí, qual a conclusão que eu tirei? Eu quero ver se vocês concordam com a minha análise. Se os agricultores perdem receita de 27%, isso impacta diretamente nas indústrias e em toda a cadeia produtiva que está ligada ao fornecimento dos insumos para o agricultor. Então, isso aqui, esses números que oscilaram todos ao redor do mesmo percentual da queda do valor das commodities, isso mostra que realmente Ray Goldberg estava correto, porque nós temos uma cadeia produtiva integrada e que a dor de um vai ser a dor dos outros membros da cadeia. E aqui eu tirei também uma seguinte conclusão. Ora, se o preço da commodity cai e dói para todo mundo na cadeia, o que nós temos que fazer? Nós temos que concluir que todos nós da cadeia estamos no mesmo barco. E essa queda, parte dela poderia ter sido evitada. E parte do sofrimento que todos nós, membros dessa cadeia, estamos sofrendo, parte poderia ser evitada. Porque aí eu junto com uma entrevista com um agricultor que nós fizemos aqui no site Notícias Agrícolas, semana passada também, no programa Líderes do Agro, que ele falou o seguinte, Roberto Tejon, o Júlio César Pereira, ele falou o seguinte, a soja estava R$ 140, eu olhei e eu estava com um EBITDA de 50%. E eu fui na bolsa e fui ver qual empresa, se a Nestlé, se a Bayer, a BASF, a Syngenta, se alguém, ou a Bunge, alguém tem um EBITDA de 50%. E ninguém tem um EBITDA de 50%. Aí eu falei, por que eu tenho que reclamar desse preço de 140? Aí ele vendeu o futuro e quando ele estava entregando a soja estava 110. Então, a agricultura precisa de mais estratégia e mais gestão e mais planejamento. Né? Então, esse assunto, nós precisamos bater duro nele aqui, porque se o agricultor sofre, todos nós, prestadores de serviços, distribuidores, indústria de insumos, indústria de máquinas, indústria de fertilizantes, todo mundo vai sofrer. É verdade. E aí, meu caro Marcelo, a visão do Ray Goldberg, cadeia produtiva, é fundamental. Agora, deixa eu te dar aqui um exemplo. Eu estive a semana passada num encontro com 74 cooperativas. Todas elas cresceram. E aí, quando converso com elas, elas têm dentro delas uma diversificação. Elas vendem insumos, elas estão grãos e elas agregam valor. Elas têm aves, suínos, agregação de valor. Então, quando você tem um sistema de agribusiness, como as cooperativas tão bem representam, elas escapam extraordinariamente desses momentos cíclicos só do grão ou só do insumo, porque aí cresce também positivamente a venda do suíno, do frango, do ovo, etc. Então, o sistema de agronegócio ele é fundamental, né? O Marcelo Tejon, sobre esse assunto, eu tenho uma tese até do trenzinho subindo do morro. É uma tese que está hoje circulando por aí afora e que é o seguinte. Vamos imaginar um morro e um trem que sobe o morro. O que é esse trem? A locomotiva é o preço agrícola, o preço do produto agrícola. Por que o preço agrícola sobe? Sobe porque ele estava baixo, porque a oferta era muito grande e a demanda era menor, a oferta era maior do que a demanda, o preço cai. Quando o preço cai muito, o pessoal para de plantar, a oferta diminui. Quando a oferta diminui e fica menor do que a demanda, o preço sobe. Então, a locomotiva
é o preço agrícola. Sobe porque a oferta é menor que a demanda, então o produtor vai plantar mais para poder ganhar mais, o preço vai subir. Só que a locomotiva está subindo, os vagões também sobem. O vagão é o adubo, é o defensivo, é a máquina agrícola, é o serviço que aproveita a locomotiva subida. Na verdade, ele não tinha problema de oferta e demanda, ele estava ali esperando as coisas acontecerem. Então, a locomotiva sobe, todos os vagões sobem atrás. É o custo de produção. Todo mundo aproveita da locomotiva para tirar uma vantagem e ganhar mais um pouco. Só que quando chega uma hora em que a oferta e a demanda se equilibram, a locomotiva, que é o preço agrícola, começa a descer, mas os vagões estão subindo ainda. Então, tem um descasamento da renda. Esse é um problema sistemático que nós temos que resolver com essa visão de cadeia produtiva mesmo. Não é possível, as coisas têm que acontecer simultaneamente. Um sobe, o outro sobe também. Um desce, o outro também desce. Não é o que acontece normalmente, até porque o preço do insumo nem sempre sobe porque tem pouca oferta. Por exemplo, fertilizantes. Subiu demais, de repente caiu demais, porque não tinha o excesso não tinha oferta menor do que a demanda. Estava sobrando, então caiu rapidamente também. Então, essa questão desse trenzinho tem que ser estudado com mais critério no projeto da integração da lavoura pecuária com a indústria e etc. E aí, eu quero tratar de um tema agora, Marcelo Tejon, que foi uma feira que aconteceu a semana passada aqui em São Paulo, que é uma feira da Anuga. Anuga é uma feira de alimentos, não é de agricultura, é de alimentos. Na Alemanha. O que acontece lá na Colônia, na Alemanha, eu estive lá há muitos anos atrás, e eu propus aos alemães fazer uma feira dessa no Brasil, para mostrar ao Brasil, não ao Brasil agrícola, ao Brasil agregado valor, indústria de alimentos. Quando nós tivemos semana passada, teve aqui conosco o presidente da BIA, o João Dornelles, que mostrou a importância que a indústria de alimentos tem hoje no Brasil. A indústria de alimentos compra 60% da safra brasileira. O maior mercado que nós temos hoje é a indústria brasileira de alimentos. Pois bem, essa feira de alimentos foi instalada há 5 anos atrás aqui no Brasil. A FGV, que eu coordenava na época, foi o parceiro da feira de Anuga. Montamos a feira aqui em São Paulo. Nos primeiros anos foi difícil, logo veio a pandemia, atrapalhou tudo, mas esse ano tivemos a 5ª edição da Feira de Anuga aqui no Brasil, com 500 expositores, brasileiros e estrangeiros. Gente do mundo inteiro vem aqui conhecer a indústria brasileira de alimentos e ver como é importante a nossa indústria e se candidatar a comprar também. Então, eu queria ressaltar esse fato. A Feira de Anuga realizou esse ano em Brasília, em São Paulo, aqui no Brasil, com um grande sucesso, com 500 expositores. E aí, Tejon, várias cooperativas vieram expor seus produtos, inclusive da Amazônia, falar de açaí, de peixe, etc., com um grande sucesso. Acho que essa feira foi importantíssima para mostrar para o mundo inteiro o que é a indústria de alimentos do Brasil. Não apenas o alimento, é aquilo que você fala sempre, Tejon. O Brasil é a grande fazenda, mas pode ser também o grande supermercado do mundo, com os alimentos funcionando adequadamente. Sem dúvida, uma bela informação. Temos que vender alimento para o mundo. Esse é Você pode produzir commodities, mas as pessoas comem alimento, come sabor, né? E boa notícia essa de cooperativas da Amazônia. Aliás, produtos naturais, coisas bem feitas e tal, da Amazônia, ao lado da sua ideia da Amazônia, a bateria do planeta, como você tem falado, é o maior poder brasileiro. Do ponto de vista de marca, de relacionamento com o mundo, a Amazônia, bem conduzida e bem tratada, é o maior poder que nós temos, porque a Amazônia está hoje na cuca de todo mundo. Viu? Tem guerra lá no Oriente, tem bomba atômica, mas a Amazônia significa um poder genial. Sensacional essa coisa da Anuga. E eu conversando com o pessoal de supermercados também semana passada, o movimento dos supermercados, todos brasileiros, micros, pequenos, grandes, de todo o movimento supermercadista do Brasil, atingiu a casa de R$1 trilhão. Então, quando você pega a indústria brasileira de alimento e bebida e você pega supermercados, você tem aí 2 conglomerados que nós temos que conversar mais com eles, viu, Roberto e Marcelo? E aqui, viu, Tejon, tem uma coisa extraordinária, que é o
crescimento das redes de supermercado locais e regionais, porque até um tempo atrás a gente imaginava que esse setor pudesse ser dominado por essas grandes redes internacionais, como o Carrefour, como o Pão de Açúcar, que é do Grupo Casino, e o próprio Walmart, que na época era o maior do mundo, entrou no Brasil e tinha planos muito ousados, não foi bem sucedido, saiu do país, mas o que a gente tem visto é o crescimento espetacular de redes locais, regionais, com aquele serviço de bairro, aquele atendimento personalizado, aquele lugar que o cidadão vai lá e é chamado pelo nome, pelo atendente do balcão. Então, isso faz diferença e por isso que está dando muito certo essas redes locais e regionais, com lojas menores para atender os bairros e o atendimento personalizado, onde o cliente tem experiências muito positivas e cria vínculos muito sólidos na relação. Né? Pois bom, sem dúvida alguma. Estamos Marcelão. Aqui... Oi? Isso mesmo, Marcelão, é um sistema. E, aliás, o Roberto levantou algo muito importante, né? A gente fica falando muito, tal, e é importante os mercados internacionais, mas o maior cliente do agricultor brasileiro é a indústria brasileira. Então, eu acho que está precisando conversar mais, Roberto, Marcelo. Acho que está faltando mais diálogo entre esses elos. Ô, Tejon, eu, em 1999, eu fui à Feira de Anuga, lá na Alemanha, em Colônia, e eu fiquei impressionado a grandiosidade dessa feira, a representatividade, gente do mundo inteiro, um negócio extraordinário. Agora, uma coisa que eu fiquei triste lá na época foi da gente ver 2 pavilhões gigantescos de café, um praticamente de cafés italianos e outros de cafés alemães, e essas 2 grandes nações aí, parceiras do Brasil, não produzem um pé de café, né? E são os 2 principais líderes da comercialização de cafés especiais, de cafés de valor agregado e assim por diante. Então, agora, o Secafé está fazendo um ótimo trabalho, viu? Isso tem que servir de inspiração para a gente, né? Para a gente trabalhar esse marketing, trabalhar as marcas brasileiras, para a gente poder também chegar nos mercados lá fora e poder vender a nossa geração de valor, o nosso valor agregado, e podermos gerar esses empregos aqui no país. Ô Marcelo, mas hoje a Feira de Anuga tem muito brasileiro, viu? Os brasileiros cresceram muito, o nosso balcão lá tem sido gigantesco, áreas de carnes particularmente, tem sido muito grande, uma exposição muito grande, crescente todos os anos. E esse ano, aqui na Anuga, aqui em São Paulo, 2 coisas importantes. Primeiro, a China estava presente com o stand dela, e é bom lembrar que a China acaba de abrir mais de 30 frigoríficos brasileiros para exportar carne para a China. Quer dizer, é uma coisa recente, aconteceu semana passada. Importantíssimo, são frigoríficos que vão exportar para a China agora, aumentando a nossa produção de carne para a China. Esse é um dado importante que acontece em Anuga e aconteceu aqui. E o segundo, nessa versão da feira, a Apex participou ativamente. Isso é importante, que a Apex é a agência de exportação do governo brasileiro. Então, tem que ter um apoio muito importante. Deu esse apoio, foi muito presente a Apex com o seu presidente e diretores aqui em Anuga, em São Paulo, semana passada. E ela, inclusive, viu, Roberto, divulgou semana passada que nós estamos exportando para mais 80 países aí os produtos do agronegócio, quer dizer, diversificando a nossa pauta aí, tanto de produtos quanto de países clientes pelos produtos do agro. Então, isso é muito importante para a gente ter diversidade de produtos e diversidade de clientes na nossa pauta de exportação. Gente, o papo está muito bom, mas estamos chegando já no final do programa
e vamos ter que fazer aquela rodada nossa de encerramento para cumprir o nosso compromisso com os internautas de 1 hora de programa. Inclusive, quero pedir aqui para quem gostou do programa de hoje, bote um like, compartilhe com seus amigos, nos ajudem a divulgar o nosso programa para que a gente possa cumprir esse objetivo de levar informação, levar conteúdo e criar cada vez mais uma proximidade entre o público urbano e o público rural. Roberto, você, qual a mensagem do dia aí, Roberto? Ô, Marcelo, acho que o programa de hoje foi bastante variado, com vários temas, mas tem 2 temas que têm uma clareza meridiana de compatibilidade. Os 2 temas que são a questão da paz no Oriente Médio e a questão da segurança jurídica no campo brasileiro. Tudo é paz, ou seja, vamos lutar pela paz, porque é a única chance de estabilidade política e social de uma nação. Paz no campo, paz no mundo. É isso aí, Roberto. Penso da mesma forma e nada como paz para a gente poder produzir, para a gente poder ser feliz. Tudo passa por paz. Sem paz, ninguém faz nada. Tejon, você, meu... Muito bem, olha, eu fico com esse tema que o Roberto termina com o nosso programa hoje, com o olho na lei, o olho na Constituição, o olho na interpretação, na clareza desses fatores, porque onde não tem clareza se estabelece o crime. E acho que nós precisaríamos ter um olhar muito mais atencioso para o crime organizado, que é onde tem mais terra lá em cartório, na Amazônia, do que terra real, tem muito interesse que está muito acima de ideologias. E eu vejo muitos amigos, amigas nossas, muito com olhar ideológico nesse assunto, quando eu acho que a coisa é muito mais crime, como o Roberto bem enfatiza aqui. Então, é lei em cima de crime, porque pegando o crime, a gente acaba com alguns fogos de artifício aí de outros temas. É isso aí, Roberto, Marcelo. Obrigado, Tejon. O meu recado final aqui essa situação muito triste lá do Oriente Médio, entre Israel e o Irã, provocou uma instabilidade na cotação do dólar em frente ao real e também provocou altas no preço do petróleo. Hoje já estava com uma ligeira queda, mas o petróleo estava ao redor de $90 o barril e o câmbio 5,18. Como o milho é fonte de energia para etanol, como a soja é fonte de biodiesel, como energia também, então o preço do petróleo interfere no preço do milho, no preço da soja. E o câmbio também interfere no preço do milho, da soja, do suco de laranja, do café, do algodão, de todas as nossas commodities. Então, o que eu queria pedir para os agricultores e agricultoras que estão nos assistindo? Façam suas ponderações, suas análises, vejam que esse fenômeno que está acontecendo no Oriente Médio, de que maneira isso vai impactar nos preços das commodities, e reflitam se não pode ser um momento de uma janela de oportunidade para você fazer alguma fixação, uma condição de preço mais favorável que possa garantir uma melhor rentabilidade, inclusive para a sua safra 24, 25. Então, empresário rural precisa ser estrategista e olhar todo esse contexto e fazer dele um momento de oportunidade para maximizar resultados. É isso, meus amigos. Obrigado, Tejon, obrigado, Roberto, obrigado aos amigos e amigas que nos prestigiaram hoje e aqueles e aquelas que irão nos assistir nas nossas plataformas. E a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos, uma boa semana e saúde. Boa semana.